Vocês me ouvem muito falar sobre isso, né? Sobre desinflamação, desinflamar para emagrecer, mas muitas de vocês até hoje não entendem o porquê que a desinflamação é tão importante e o porquê que ela traz tantos benefícios para o emagrecimento e também o porquê que ela acelera o emagrecimento, certo? Então vou explicar aqui de uma forma bem rápida para vocês entenderem. Quando a gente tem um grau muito alto de inflamação, o nosso corpo começa a mandar sinais. Lá, inclusive, na aula 1 da Semana Desinflama Mais, vocês vão aprender e vocês vão fazer comigo o diagnóstico do grau de inflamação de vocês. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a inflamação ela tem vários graus. Leve, moderado, grave e gravíssima. Como que a gente descobre qual é o nosso grau de inflamação? Lembra que eu falei que quanto mais inflamado o nosso corpo tá, mais sinais ele manda? Então, através de sinais e sintomas. Então, nós vamos juntas fazer o diagnóstico, né, durante a aula. Então, eu vou falando lá os sinais e sintomas com a pontuação e vocês vão lá colocando lá, esse sintoma que eu tenho, e vão somar. E no final, vai dar um resultado, né, se esse grau de inflamação está leve, moderado, grave ou gravíssimo. Qual é o grande problema? Quanto mais grave esse grau de inflamação, mais sintomas incômodos nós temos e mais travado o emagrecimento fica. Exatamente isso. Por quê? Esse processo inflamatório, ele atua diretamente em alguns pontos. Por exemplo, funcionamento do intestino. Quem tem, olha, até saiu o emoji aqui, ó. Quem tem um corpo muito inflamado, o intestino não funciona, porque o intestino também fica inflamado. E não sei se vocês sabem, mas o intestino é o órgão mais importante para desinflamar e emagrecer. Eu vou falar sobre isso na aula 2 da Semana Desinflama. Um dos primeiros pontos é a questão intestinal. Lá na aula 2 eu vou explicar com detalhes como que é, o que acontece com o intestino, que ele fica inflamado e não fica o intestino limpo, tá? Ah, e detalhe, tá meninas? Detalhe. Quem ainda não se inscreveu na Semana Desinflama Mais tá perdendo, viu? Porque além dessas 3 aulas que vão ser disponíveis nos dias 17, 19 e 21, agora de junho, simultaneamente com a Semana Desinflama Mais vai acontecer um desafio. Vocês amam desafio. Nós fizemos, inclusive, um desafio gratuito de 7 dias no mês passado e foi um sucesso. Todo mundo amou. Vocês ficaram me pedindo. E aí eu me reuni com a minha equipe, com o meu irmão e falei, como que a gente vai fazer para incluir esse desafio na Semana Desinflama Mais? E nós fizemos isso. Então, junto, simultaneamente com a Semana Desinflama Mais, vocês vão receber também as missões desse desafio para vocês poderem ir aplicando e terem resultados maravilhosos, assim como as outras participantes tiveram, tá? Então, é importante que vocês estejam inscritas lá, coloquem o e-mail e também estejam nos grupos de WhatsApp. Quem entra nos grupos e sai não vai ter acesso nem aos links das aulas, muito menos às missões, porque as missões elas vão ser disponibilizadas nas aulas, nas 3 aulas, e nos outros dias vão ser disponibilizadas nos grupos do WhatsApp. Esse desafio vai rolar junto com a Semana Desinflama Mais, então vai ser muito legal, tá? Além das aulas, das 3 aulas, teremos o desafio durante os 7 dias, para que vocês tenham realmente muitos resultados aí durante toda a semana, tá bom? Então, primeira coisa é a questão do intestino. Intestino que não funciona, o emagrecimento não acontece. Por quê? Dificuldade na absorção de nutrientes é a primeira coisa. O intestino que não funciona não absorve nada. Como que vocês querem ter um metabolismo acelerado, uma absorção boa de nutrientes, se tudo que vocês comem, o intestino não absorve nada? Não sei se vocês sabem, mas o intestino é o órgão responsável por absorver todos os nutrientes que a gente consome através da alimentação. Então, se ele não estiver funcionando bem, o emagrecimento não acontece. E aí, vocês vêm no meu direct, lotam o meu direct lá, ai, Carol, eu não sei mais o que fazer, porque a minha barriga tá sempre inchada, tá sempre estufada, eu tenho aquela sensação de estômago alto. Pois é, isso é um sinal clássico de inflamação. Intestino que não funciona causa exatamente isso. Gases em excesso, má digestão, barriga estufada, inchada, que fica às vezes uma semana sem ir no banheiro, 2, 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro. É um sinal de um corpo inflamado. Outra coisa,
Quando a gente tem um grau muito alto de inflamação, tem uma coisa que acontece com um hormônio chamado insulina. A gente começa a se tornar resistente a esse hormônio. Só para vocês entenderem, a insulina é um hormônio liberado pelo nosso pâncreas, que é responsável por regular os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, toda vez que a gente vai lá, come um carboidrato, um doce, um açúcar em geral, o nosso pâncreas produz esse hormônio e ele é liberado para regular os níveis de glicose no nosso sangue. Quando a gente aumenta demais o nosso grau de inflamação, tem uma alimentação muito desregrada, uma inflamação muito alta no nosso corpo, ele vai se tornando resistente a esse hormônio. A gente vai criando o que nós chamamos de resistência à insulina. Aí o que acontece com o nosso pâncreas? Ele vê que aquela insulina que ele está liberando não é suficiente para regular os níveis de glicose no sangue. Aí o que ele faz? Ele vai produzindo cada vez mais e mais e mais e mais desse hormônio. E assim como todos os outros hormônios, nós precisamos dele, mas se ele for produzido em excesso, também não vai ser legal. Por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Se ele tiver uma produção muito grande, ele tiver em níveis muito altos, o que acontece? Faz você engordar, trava o emagrecimento e faz você engordar. Com a insulina é a mesma coisa. Se vocês tiverem uma resistência à insulina muito grande e o pâncreas ficar toda hora liberando mais hormônio, ele vai atrapalhar o emagrecimento e vai travar. E tem mais um detalhe, meninas, que é muito mais importante do que o estético em si, que é o emagrecimento. Estágio de resistência à insulina é um estágio antes do diabetes. Quem já ouviu falar no diabetes? Quem já ouviu falar, coloca pra mim aí no chat. O diabetes é um tipo de doença onde essa liberação de insulina fica prejudicada. O nosso pâncreas para de produzir insulina ou produz uma insulina que não é suficiente para regular os níveis de açúcar no sangue. Aí você fica sempre com a glicose alta. Isso é um perigo, porque o diabetes é a porta de entrada para várias outras doenças. Doenças renais, doenças nos olhos. Quem tem um diabetes descompensado pode futuramente desenvolver várias outras doenças. Então ele é uma porta de entrada. E sabe qual que é o grande problema do diabetes? Uma vez diabética até morrer. O diabetes é uma doença que não tem cura. Ele tem tratamento. Você toma um remedinho lá e de certa forma controla. Mas não é só com remédio também não. É remédio, né, o medicamento e alimentação. Isso que faz controle do diabetes. Né? Tem algumas pessoas que são até insulino dependentes lá, que tem que aplicar insulina, que é a mesma coisa, né?